Olá, me chamo Andréa Mazarém. Eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu nasci em novembro de 1963, no bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na época, minha mãe era lavadeira, ela lavava roupa para fora, e o meu pai era estivador. Só que o meu pai, quando ele não estava trabalhando, né, nos navios, na estiva, ele ficava muito tempo fora de casa. Meu pai era um preto alto, charmoso, então ele tinha, a agenda dele era muito concorrida, né? O meu pai tinha várias famílias e várias mulheres. Então ficou essa lacuna aí, assim, da ausência da figura do meu pai, principalmente na minha infância. A nossa família, assim, era composta pelo meu pai, minha mãe, uma irmã mais velha, 3 anos, né, mais velha do que eu, e uma irmã 1 ano mais nova que eu. E nós morávamos numa casa que era a casa da minha avó materna. Ah, era uma casa muito velha, era uma casa que parecia um cortiço, porque além de nós morava também umas tias, os maridos e os filhos. Mas era uma casa tão velha, que quando chovia, a casa ficava toda alagada. A gente colocava várias panelas para dar conta das goteiras, e era um barulho infernal. Era aquele barulho assim, tac, 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 das goteiras, inúmeras goteiras, né? E aquilo, eu e as minhas irmãs, a gente se agarrava e ficava orando para que a chuva parasse, né? De tanto medo, né? Daquele barulho, assim. Mas a minha vida, ela foi marcada por muitas crenças que me acompanharam até os dias de hoje. E eu vou contar algumas delas aqui para vocês. Uma das primeiras crenças, né, que eu tive, assim, que eu tive consciência, né, foi da minha entrada na escola. Eu queria muito estudar, eu queria muito ir para a escola. Mas quando eu cheguei na escola, eu percebi que a minha cor, ser preta, não era uma coisa boa. Os meninos corriam atrás de mim, era sempre meninos. Eles corriam atrás de mim, eles me pressionavam, né, na grade da escola e gritavam: Macacachita, macacachita. Era aquele macacachita em coro, né? Ou eles diziam: olha lá o cabelo dela, ó, a nega no cabelo duro, nossa. Eles iam no bebedouro, enchiam a boca de água e cuspiam aquela água em cima de mim, em cima do meu avental branco, né? Gente, eu sentia muita vergonha, eu tinha muito medo daqueles meninos, muito medo. E eu sentia uma vergonha que outras pessoas pudessem ouvir o que aqueles meninos diziam, e eles sempre me perseguiam na escola. Então, a minha motivação de ir para a escola, ela foi diminuindo, diminuindo. Não tinha mais vontade de ir para a escola. Eu tinha vontade de ficar em casa protegida, né? Mas aí, né, isso, acho que eu tinha 6 anos de idade, né? Então, assim, aos 6 anos de idade, eu me dei conta do racismo estrutural. Quanto eu era discriminada por ser preta, porque ser preta não era uma coisa boa, ah, e aí eu me dei conta da minha cor. Aos 6 anos de idade, me dar conta da minha cor. Ah, mas nessa época, né, aos 7 anos, eu tinha uma professora, já na primeira série, era a professora Valéria, nunca vou esquecer esse nome. E a professora Valéria, ela sempre elogiava, porque por eu estar sempre com uniforme limpinho, né, sempre arrumada. Porque a minha mãe, ela não era uma pessoa muito carinhosa, mas ela demonstrava o carinho dela através do cuidado com a minha roupa. E ela dizia: Andréia, vocês têm que sempre estar arrumadinha, vocês têm que estar arrumadinha, ela dizia isso, né? Então, ela engomava, né, o meu avental branco, sempre, sempre engomado, branquinho, né? Era um avental que entrava ano e saía ano, eu sempre estava com o mesmo avental.
né? Mas era um avental muito limpinho, ela lavava a mão, as fitas, né? Do meu cabelo, ela puxava o cabelo o afro, ela puxava aquele cabelo, puxava, puxava, né? Quando ela não pegava um ferro quente e colocava uma vaselina, né? E alisava nosso cabelo, aquela vaselina derretia no couro cabeludo que a gente ia, eu ia assim com a cabeça latejando para a escola, tá? Mas ela diz, vocês têm que estar sempre arrumadinha. E a professora Valéria anotava aquilo e me elogiava muito. Nossa, Andréia, como tu é arrumada, porque a mãe também, quando tinha, nós não tínhamos dinheiro para perfume, né? E às vezes, quando tinha leite de rosas, ela colocava leite de rosas atrás das nossas orelhas. Então, a professora Valéria dizia: tu tá sempre cheirosa. E tem uma cena muito marcante que ela me chama à frente da sala de aula e pede para todos os meus colegas me aplaudirem. E todos batem palma para mim, né? E ela diz assim: olha, Andréia, ela sempre está arrumada, sempre está limpinha e uniformizada. Gente, aquilo ali eu me dei conta da minha primeira crença. Negra arrumada é negra respeitada. Negra arrumada é negra respeitada. Foi a minha primeira estratégia aos 7 anos de idade para lidar com a estrutura, o racismo estrutural, né, que me envolvia, que eu me dei conta. Tu vê, né? O negro é muito estrategista. Minha primeira estratégia foi com 7 anos de idade, porque se eu me arrumasse, eu conseguiria entrar nas bolhas que não eram pertencida, né? Que não pertencia, não eram permitidas para mim, né? Digamos assim. E aí eu vou para a minha outra crença, né? A minha próxima crença, eu já estou lá na sexta série, tinha uns 12 anos de idade. Então, tinha um professor de educação física que, no momento do desfile da mocidade, que chamavam, que a gente desfilava, né? Ele ia escolher algumas meninas para desfilar com as bandeiras dos estados. Aí ele escolhia as meninas, né? Então, aquelas meninas, né, que já tinham um corpo, né? Poxa, com 12 anos, já tinha um corpão, todas as tops da escola, né? Todas estavam lá e dizendo, eu quero, eu quero, eu quero, né? Só eu era magrinha, tímida, muito tímida. Eu desenvolvi a extroversão, era muito tímida. E até pelo meu contexto, né? Eu acho que assim, a timidez ainda ficou mais rígida dentro de mim, né? Mais forte, mais potencializada a timidez. E eu disse assim, eu quero, né? E ele escolheu Marliane, Kátia, né? Mara e Andréa. Opa, gente, nossa, eu me senti. Ah, eu me senti ali. E aí depois era que isso era nos anos 70, né? Nos anos 70 todo mundo queria, as meninas todas queriam a bandeira do Rio de Janeiro, né? Era anos 70, a bandeira do Rio. E ele fez um sorteio para quem ia desfilar com a bandeira do Rio. E eu ganhei o sorteio para desfilar com a bandeira do Rio. Gente, precisava, né, de uma saia branca emprestada. Eu não tinha essa saia branca. Eu peguei emprestada de uma amiga que eu ia desfilar antes dela, depois eu tinha que entregar a saia para ela poder desfilar no outro dia. Ah, a minha mãe trabalhou 2 semanas para comprar uma malha cor-de-rosa. Tinha que usar uma fita grossa, cor-de-rosa também. A gente não tinha, né? A gente tinha uma fita fininha, que era chamada de fita mimosa. Então, a mãe fez vários laços. Eu não tinha nem cabelo para poder fazer Maria Chiquinha, que precisava Maria Chiquinha. A mãe pegou um pedaços de uma peruca dura e fez umas Maria Chiquinha em mim. E eu lavei meu tênis, deixei ele branquinho e eu fui lá e desfilei com a bandeira do Rio de Janeiro. Pensem, eu desfilando com a bandeira do Rio de Janeiro. Ali foi que eu percebi, tive consciência de mim, que eu tenho valor. Essa foi uma das minhas crenças. Eu tenho valor.
porque eu desfilei com orgulho de mim, com orgulho. Aquele medo dos meninos já tinha ficado para trás. Eu estava orgulhosa e comecei a me dar conta, me reconhecer naquele ambiente, né? Me reconhecer pertencendo àquele mundo, né? Ainda não tendo muita voz, né? Mas me pertencendo àquele lugar. E aí, essa é a minha outra crença, que é eu tenho valor. E eu vou para uma próxima crença, que já é na época que eu entrei para a faculdade. Eu entrei para a faculdade já tarde, mas a possibilidade de entrar para uma faculdade foi que a minha mãe, ela conseguiu uma vaga, né, para entrar na PUC, aqui do Rio Grande do Sul, como faxineira. Ela entrou na PUC como faxineira. E ela viu uma possibilidade das três filhas estudarem na PUC, porque tinha 50% de desconto. Mas, gente, 50% de desconto ainda era muito dinheiro. Ah, mas eu fui fazer psicologia na PUC. Pense, né? Um curso elitizado, uma faculdade elitizada. Quando eu fiz a minha matrícula, eu me percebi. Eu era negra única, a única negra. Na escola tinham poucos negros, aí na faculdade da PUC ainda mais, né? Poucos negros. Gente, eu batalhei tanto, tanto, tanto para estudar, mas tinha uma crença, que essa crença é uma frase da minha mãe: precisa estudar para ser alguém na vida. Essa é a frase da Helenita Mazarém da Silva. É dela. Preciso estudar para ser alguém na vida. Gente, eu fiz a minha faculdade, né? Na ocasião que eu ia me formar, né? Eu me separei, eu já tinha um filho, né? E me separei. Então, assim, nossa, eu precisava muito, mas muito de um emprego. Eu consegui me formar com dois empregos, né, em RH, né, em duas empresas, daí batalhei bastante. Eu não escolhi ser psicóloga organizacional porque né, eu tinha desejo de ser psicóloga organizacional. Eu escolhi ir para as empresas porque era uma forma de ganhar dinheiro mais rápido, né? E eu estava tinha me separado e eu precisava sustentar na época o meu filho. Tá? Então aí eu vi uma possibilidade de ganhar dinheiro, né? Mas mesmo assim era curioso, né? Porque as pessoas chegavam, alguns candidatos chegavam na empresa e diziam: eu quero falar com a psicóloga. Eu disse: eu sou a psicóloga. E eles ficavam surpresos, porque uma psicóloga negra, né? Não, eles não tinham referência, né, disso, uma psicóloga ser negra. Aí que vem os vieses inconscientes, né, que ficam na nossa mente, né? Uma psicóloga ser negra, né? Isso existe, né? Então tinha que demonstrar e ainda, né, batalhar muito por um espaço. Mas o conhecimento, para mim, sempre me deu muito poder. As pessoas me chamam, Andréia, tu é poderosa, tu é empoderada, mas, gente, eu nunca parei de estudar. Eu tenho várias formações, certificações internacionais, né? E isso fez com que eu tivesse um espaço, né? Um espaço na sociedade, né? Hoje, então, né? Eu sou professora, eu sou professora de uma universidade aqui, na Fevale do Rio Grande do Sul. Eu sou professora e coach da Fundação Dom Cabral. Eu sou mentora. Eu tenho hoje, né, saí da empresa e tenho uma consultoria, né, onde eu atuo no desenvolvimento de lideranças, eu atuo no desenvolvimento de equipes, né, eu sou mentora. Então, eu consegui um espaço de carreira profissional, né, mas através de muito, mas eu tive, assim, muito conhecimento e mostrar muito o meu valor, tá? Então, assim, ter conhecimento me dá toda essa base para chegar até aqui. E chegou um momento que eu abandonei as minhas crenças, que eu coloquei só algumas para vocês, mas tem, né, até pelo tempo aqui desse vídeo, né, tem outras. Eu abandonei as minhas crenças e foi uma ruptura no momento que eu posso ver que é um momento de evolução para mim, que eu evoluí.
é onde eu saio de mim e tenho um olhar para o outro. Então, das crenças eu passo a ter meu propósito. Meu propósito de vida é inspirar as pessoas para descortinarem, para revelarem o melhor de si mesmas, né? Então eu trabalho hoje, vivo hoje, em todos os meus papéis, né? Sustentada pelo meu propósito de vida, né? Que é inspirar as pessoas. Então, através disso, né? Através deste propósito que eu contribuo para a sociedade. Hoje também disseminando, eu me considero uma embaixadora da diversidade e inclusão, né? Também porque aquele menino, né? Eu tinha um filho, eu coloquei para vocês, quando eu entrei para a faculdade, já era mãe, tinha um filho, e hoje esse filho, ela é uma filha, ela é uma mulher trans. Eu tive que aprender muito, né, em relação à comunidade trans. Eu acho que se a minha filha hoje, né? Minha filha, se ela não passasse, se ela não se identificasse, né, como uma mulher trans, eu acho que não teria aprendido muito. E ela tem muita sorte de me ter como mãe nessa sociedade, porque além de eu nascer com três marcadores, mulher, preta e pobre, hoje eu tenho um quarto marcador, que é ser mãe de uma mulher trans, né, nessa sociedade. Então, hoje eu dissemino a diversidade e inclusão, eu faço esse papel principalmente para levar para dentro das empresas, para ampliarem a consciência humana e olharem o humano como humano. Então, contando assim, como é que eu cheguei até aqui? Um papel muito importante de uma mulher que teve na minha vida, que foi a minha mãe, a minha avó também, porque ela nos sustentou. A minha família é rodeada por mulheres e mulheres fortes. Ah, eu cheguei até aqui sustentada na minha vida por essas mulheres que fizeram papéis importantes. E hoje eu ser essa mulher e contribuir e inspirar muitas mulheres. Tá? Agradeço pela oportunidade, agradeço, né, por ter essa conversa, esse pequeno bate-papo com vocês e contar um pouquinho da minha história. E fico aí à disposição, meu nome é Andréa Mazarém, né? Se quiserem entrar em contato comigo para conversar, eu estou à disposição. Um forte abraço para vocês.